Pronta? Nasci pronta, tô Nasceu brincando. pronta. Até parece, ô dó. Eu falei isso na minha apresentação do Superstar, a gente foi eliminado no dia. Eu fui fazer essa Então eu gracinha. não nasci pronta. Fernanda Lima, estão prontos? Eu nasci pronta. A Sandy, não. E a gente saiu do programa naquele dia. E aí o Melim estourou e a gente... Vai ser pronta em outro lugar. Nossa, vai ser pronta em casa, querida. Aqui não, aqui não. Meu amor, então, coisa boa ter você aqui. É um privilégio pra gente falar da cena capixaba em geral, né? E a cena acontece de diversas formas, né? Nós temos desde o compositor, do autor, do musicista, instrumentista, ao hold em cima do palco, ao técnico, produção, e há pessoas que pensam os ambientes, os eventos onde essas pessoas circulam e brilham, cada um no seu ofício, cada um na sua função. E você, junto com o Léo, né, que é alma gêmea sua, né, como você costuma falar, foram, assim, cabeças que se juntaram para criar esse espaço aqui na nossa cena. E o negócio tomou proporções malucas, né? A gente está falando do Movimento Cidade, que é hoje um dos maiores festivais, assim, eu diria, do Sudeste, né? Não só do nosso estado. Pegou uma proporção, assim, muito maluca de tudo, né? Público, estrutura, patrocinadores, os artistas que passaram a se apresentar, vocês sempre trazendo muita brasilidade, muita proposta, dando espaço para o independente, para o autoral, para os locais, né? Que é muito legal também, a possibilidade de um artista nosso aqui, que tem pouco tempo de carreira, mas já brilha, já tem um trabalho consistente, poder dividir palco com um artista nacional. Sim. E vocês darem esse palco para essas pessoas. Isso é muito, muito legal. E eu queria papear um pouco sobre, primeiro, né, como é que você entrou nesse universo, porque você é jornalista, né, e daqui a pouco, pô, tô fazendo um super festival, como é que rolou isso? E os desdobramentos a partir daí, porque, beleza, a gente sabe que você é uma comunicadora, é da Luísa isso, comunicar-se, isso é muito necessário no meio cultural, aliás, em todo lugar, mas especialmente no meio cultural. E como é que esse pedaço seu se casou com isso e você se entendeu uma cabeça pensante de um projeto que virou uma coisa gigantesca como é o Movimento Cidade hoje? Bom, muitas coisas, Muitas né? coisas. Muitas coisas. Mas, primeiro, obrigada pelo convite, né? Já tem Obrigada. muito tempo que você me contou do projeto, né? E que bom ver ele acontecendo, Sim. né? É muito legal mesmo. Obrigada aí todo mundo, a equipe. Bom, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu acho que eu sempre quis trabalhar com cultura, né? Eu venho de uma família de jornalistas, de comunicadores, então isso sempre foi muito dentro da minha casa, né? Muito O meu pai é natural. jornalista, né? E eu acho que hoje, né, todo mundo fazendo cursos aí de oratória, né? Sim. Eu acho que as pessoas entenderam que comunicação é tudo, né? Sim, sim. Então, eu sempre tive isso de forma muito natural dentro de casa. Sempre quis fazer jornalismo, né, comunicação, mas nunca quis trabalhar em redação, né, nesse jornalismo mais tradicional, né? De estar numa caixa ali, fechadinha, você já nunca. projetava de ser uma coisa Sempre expansiva. pensar Legal. a comunicação de uma maneira mais ampla, assim. E eu acho que era engraçado porque as pessoas não entendiam isso muito bem quando eu, né, em 2011, quando eu resolvi fazer o curso, todo mundo falava, nossa, mas você vai fazer jornalismo, vai ser pobre, né? Vai trabalhar no veículo X ou Y. Eu falava, gente, não é isso, sabe? E aí fiz o curso na UFES e fui muito feliz no curso. Eu acho que, né, eu sou zero essa pessoa que acha que ninguém tem que fazer faculdade. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Sim, sim. E não necessariamente pelo conteúdo técnico, Sim. mas muito mais pela vivência que você Claro. tem ali, né, de conhecimento. E aí, assim como muitos, eu acho, aqui do Espírito Santo, eu fiquei nessa, né? Como ganhar dinheiro com cultura, né? Então, eu terminei o curso, falei, cara, não sei fazer isso. Eu tinha trabalhado, né, estagiado na Tribuna por 2 anos em um programa de cultura, que foi o que me abriu o mundo, né, para entender o que era a cultura capixaba, conheci diversos artistas locais. Então, eu estava muito em contato com esse público final da cultura capixaba. E aí, quando acabou esse sonho, vamos dizer assim, esses 2 anos, eu falei, cara, não sei ganhar dinheiro com isso. Né? Então, vou voltar para a minha área original da comunicação, né? Do jornalismo, do marketing, enfim. E fiquei alguns anos trabalhando com comunicação raiz, vamos dizer assim, né? Redes sociais, enfim, marketing. Sim. E aí fiquei esses 3 anos
fui para São Paulo, trabalhei em agência lá, mas entendi que não era aquilo, sabe? Que eu não estava 100% feliz e que eu tinha que voltar para a cultura de alguma forma, não sabia como. Que era o que você sabia que Eu já era onde você queria, ia exatamente. usar o E seu eu acho potencial no máximo. exatamente, que é onde eu acho que eu realmente poderia contribuir, sabe? Certo. E eu acho que sempre me entreguei muito pro que eu fazia, mas era diferente, era uma paixão diferente, eu acho, sabe? E aí eu voltei de São Paulo, estava aqui há poucos dias, assim, acho que umas 2 semanas. Eu sempre conto essa história, a Luana Esteves, uma amiga em comum entre eu e o Léo, ela falou, Luísa, tem um projeto aqui na produtora que eu acho que é a sua cara, é um projeto que está sendo patrocinado pelo Facebook. Falei, projeto está sendo patrocinado pelo Facebook no Espírito Santo? Como assim? Fale-me mais sobre isso. E aí eu fiquei super, eu falei, nossa, que legal, Uau. né? Que diferente, né? Eu acho que essas coisas ainda chamam a atenção da gente. Sim. Quando uma empresa desse tamanho Sim. olha pra gente, né? E eu falei, vou lá conversar. E aí, né, entrei para ficar 4 meses, estou aí há 6 anos e nunca mais saí do buraco negro chamado Movimento Cidade. Uau. Então, eu entrei para uma participação pequena, na época eu ia coordenar um projeto do Facebook, né, para jovens de periferia. Incrível. E muito nessa minha característica de mobilização, de comunicação, enfim. E aí, quando eu vi, eu já estava vendendo projeto, já estava produzindo, já estava executando. Então, assim, não teve muita saída, sabe? A coisa te puxou de um jeito que você nem viu fazer, né? A coisa aconteceu, se fez Eu tava brincando ali com as meninas nos bastidores, assim, eu não vi esses 6 anos passarem, sabe? Quando eu vi, a gente já tinha feito 50 projetos, já tinha ido pro México, já tinha feito não sei quantos festivais, tipo isso, sabe? É porque escalonou muito rápido. É. Rápido, assim, lógico, Eu acho que muito trabalho, mas sim pouco tempo. Exatamente. A produtora fez, o Movimento Cidade fez agora em dezembro 7 anos. Sim, sim. Então, mas se você for ver, tempo. tem festival de 20, cara. Sacou? Sim, nessa perspectiva, foi uma ascensão, assim, consistente e... Não, e no meio de uma pandemia, a gente, né, o grande crescimento do projeto foi na pandemia, né? Então, olha eu acho curioso. que a gente... o projeto tornou essa escala nacional na pandemia. É porque a pandemia também, ela chamou a galera na chincha, né? Eu acho que todo mundo percebeu que precisava de cultura para viver na pandemia, sabe? Tipo e assim, eu não vou viver sem arte, sem cultura. Quem faz a arte, né? Eu acho que sentiu aquele chamado também, do tipo... Total. Cara, tá todo mundo em casa, tá todo mundo precisando... Não, e se eu morrer, eu vou morrer feliz. Eu vou morrer fazendo o que eu quero, sabe? Sim, pros mais pessimistas, claro. Pensando então, já em morrer, que... calma. Não, mas eu acho que assim, se eu morrer, a gente voltou para aquela coisa que perdeu um pouco o sentido, mas o que falam que é propósito, né? Então, Claro. tipo assim, pelo menos eu tenho que estar feliz com o que eu tô fazendo. Sim. E eu acho que o meu movimento foi um pouco esse, assim. Tipo, cara, eu não tô feliz fazendo isso. Talvez, num primeiro momento, eu tenha que abrir mão de algumas coisas, mas eu vou atrás do que... me faz vibrar, sabe? Claro. Eu acho que era um pouco isso. Assim, mas na cultura, eu acho que se não for isso, exatamente. Não tem como. Tem que ter uma paixão adicional, né? Tem uma pitadinha de loucura. Eu acho que tem. E propósito, tem que ter. Todo mundo tem aí uma certa dose. Enfim, então foi assim, né? Aí depois eu entrei para comunicação, efetivamente, dos projetos. Fiquei um tempo na direção de comunicação dos projetos. E aí depois veio esse convite para a sociedade. Eu confesso que num primeiro momento eu falei, que isso? Como assim, gente? Eu até ficar aqui 4 meses, vou ser sócio da produtora. E foi assim, né, de forma muito natural, porque realmente quando eu vi eu já estava 100% dentro, eu já vendia projeto, eu já executava projeto, eu já prestava conta. Sem nem se entender parte, mas já estava, né? Eu acho que eu já me entendia parte, mas eu não tinha essa coisa tão da função, né? Eu fazia tudo e gostava de tudo, né? Eu tinha muito esse feedback, nossa, Luísa, você vestiu a camisa do MC. E realmente, desde o primeiro momento eu vesti a camisa. Não importava qual era o meu cargo, qual era, né? Eu só queria fazer, eu queria ver aquele projeto crescer, porque para mim fazia muito sentido. Concretizar, que é um momento muito mágico para quem cria, para quem desenvolve. Para mim era uma possibilidade absurda de colocar o Espírito Santo no mapa. Sim. Né? Então, assim, vamos fazer o que for possível para esse projeto crescer. E aí, não pensando na Luísa, mas pensando no que ele pode trazer de potencial para o Estado, para quem trabalha aqui, para a cultura do país, enfim. Claro. Então, eu sempre vi ele com muita grandeza, sabe? Assim, eu acho Você que já ele sempre sabia apostou que ia ser, alto. Da sua perspectiva, eu não digo assim, nem da ambição dele ser, mas assim, de ser visionário mesmo, de falar, cara, isso aqui é uma coisa que pode ter abas e abas e abas e abas e virar uma coisa muito legal. Sim. Você sentia isso desde o começo? Cara, eu acho que sim. Acho que dentro de mim tinha uma coisa de que a gente tem um papel social muito importante, sabe? A gente está fazendo uma coisa, tanto que por isso o festival, por exemplo, foi 7 edições praticamente 100% gratuito. Sim. Então, assim, a gente já tinha um produto grande, já tinha um produto importante para o Estado, claro. que mesmo assim se manteve gratuito. Então, eu acho que a gente sempre teve um papel social muito forte, sabe? De, cara,
vamos entender o que é cultura e a importância dela, né? Então, vamos chamar as pessoas para dentro do projeto, né? Então, muita gente falava, nossa, mas por que vocês não cobram? Vocês têm um produto de tanta qualidade, que certamente né? pagariam para Exatamente, ir. um produto que muitas vezes, né, os outros estados, via gente às vezes de fora e falava, cara, isso não tem São Paulo no Rio, muito menos gratuito. E eu acho que a gente sempre apostou de que era importante, era um movimento importante a gente trazer as pessoas, sabe? As pessoas da periferia, as pessoas para conhecerem o projeto e fazerem parte. Então, eu acho que esse papel social sempre esteve muito presente, assim, no nosso trabalho. Eu acho que a gente sempre foi muito pé no chão de falar, não, a gente vai manter gratuito enquanto a gente conseguir, sabe? Então, Porque também é importante dizer, na cultura nem sempre a gente controla isso. Porque a gente depende de muitas camadas, né, para existir. Né? As leis de incentivo são muito importantes. Quando você leva isso para patamares como Lei Rouanet, como a própria LIC, né? Que talvez pessoas de outros estados estão assistindo, mas o Espírito Santo tem uma lei que é muito parecida com a Rouanet, mas é própria nossa aqui do Espírito Santo, Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, onde você precisa captar recursos com empresas, né? Então, é uma eterna defesa daquela ideia, daquele projeto. Eterno, acho que você fica muito vulnerável ao mercado, porque às mudanças pode acontecer do mercado, ou pode não acontecer. E aí, como é que se mantém consistente de fazer todo ano? Eu tenho certeza que ano que vem eu vou conseguir fazer? Eu vou acho que ter é um pouco força fazer sem certeza. Eu acho que isso que é a coragem do produtor cultural, né? Exato. É você ir pelo seu sonho, pela sua aposta, pelo que você acredita, né? Total. Então, eu acho que ainda assim a gente foi por esse processo, claro, né? Com muito trabalho de novo, né? Criando uma marca em que as pessoas se apaixonassem, né? E eu acho que a gente vê isso hoje. também. Então as pessoas são muito apaixonadas, sabe? Assim, pro bem e pro mal, né? Então ame ou odeie, literalmente. Eu tava falando com o André Prando aqui, que eu perguntei pra ele, né? Um dia ele postou, assim, uma pichação assim, eu odeio o André Prando. Eu falei, você soube que você venceu nesse dia? Porque você tem uma pessoa que te odeia, cara. Isso também é. Sim. Né? É outro patamar, né? É um outro nível, mas não precisa odiar também. Mas saber que seu nome tá pichado no muro, velho. Alguém parou um tempo. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Querendo ou não, né? O ódio também é um sentimento. Sim, total. Então, aí ele tava falando, ele falou, cara, isso é uma loucura, mas é verdade. Né? Você sabe que chegou em algum lugar quando as pessoas te lembram, né? Pro bem ou pro mal. Muito legal. E falando assim do festival em si, quantas pessoas trabalham hoje nessa estrutura toda? Vocês têm esse levantamento, têm noção? Porque para perder de vista isso aí também é muito fácil, né? A gente tenta muito, até por conta do processo, né? Como a gente depende muito das leis, então a gente tenta fazer essa categorização, né? Esse estudo desses dados, né? Então, assim, a gente tem uma equipe interna da produtora, né? Que trabalha o ano todo com todos os projetos. Que é a fixa, que tá sempre. E tem, mas a gente sabe que, em média, até porque a gente tem empresas contratadas, que contratam, né, subcontratos. Mas a gente sabe que tem mais ou menos uma média de 800 pessoas trabalhando. Assim. Cara, é muita gente. É muita gente. Porra, bota isso numa sala, 800 pessoas. Caraca. E a gente tem esse feedback, inclusive, de pessoas de fora, assim, né? Nossa, eu nunca vi um festival com tanta gente trabalhando, né? Sim. E esse é um feedback muito legal, porque eu acho que a gente nunca quis... A gente sempre quis colocar a cultura num lugar de negócio, sabe? Eu acho que talvez isso também seja um dos grandes diferenciais. Leva a sério, é uma parada... É uma indústria, cara, igual qualquer outra, né? É um então mercado. a gente dá emprego para as pessoas, a gente gera renda, a gente né? Então, a gente nunca turismo, quis né? Porque subjugar, sabe? Vira uma coisa que as pessoas passam a querer visitar, sai de uma cidade para outra, ou estado mesmo. Então, né? a gente nunca quis, assim, sabe? Aquela coisa da cultura de que uma mesma pessoa faz 500 coisas, sabe? Lógico, né? A gente também tá num espaço muito vulnerável, né? Dentro da cultura, como a gente estava falando, mas eu acho que a gente sempre investiu nas pessoas, sabe? Sempre teve um investimento muito grande, tanto de interno mesmo, para criar profissionais, eu acho que muitas vezes que ainda não existem, né, no nosso mercado, mas muitas vezes para valorizar esses profissionais também, né? Então teve gente que cresceu com a gente no MC, que entrou sem nenhuma experiência, ou pessoas que entraram em contato com a gente para fazer trabalho voluntário. E talvez até se descobriram em um ofício ali dentro, né? Total. Então, nem sabia que era bom naquilo. Foi uma escola, assim, legal. Para mim mesmo foi uma grande escola, né? Porque eu estava voltando pro mercado. Então, acho que sempre teve esse lado meio escola, sabe? Incrível. E temos uma próxima edição para acontecer. Fala um pouquinho para a gente, expectativas, o que você acha que vai ter de diferente nesse que não teve nos outros, porque vocês estão sempre também de olho, né, em tudo que está acontecendo, tudo que está quente ali e tal. Então,
cada edição traz uma coisa muito fresca, traz um frescor para a cena, Sim. né? Não só na escolha, a gente vê assim, né, o cuidado na escolha do line-up, até o que as pessoas estão ouvindo, o que tá se ouvindo na periferia, o que está se ouvindo, né, nesse processo urbano, essa coisa da cidade movimentada, qual que é a música que está tocando, né? E dá para trazer, se der, como, ou, né, quem, e todo esse levantamento que nem se falou, né, envolvendo a comunidade, envolvendo as pessoas. O que você acha que essa edição, o que a gente pode esperar dessa edição, que você acha que vai potencializar o que já teve em outras, ou vai ser bem diferente, mas que vocês estão apostando que vai ser muito legal? Cara, E claro, que você puder revelar, né? Porque como tá para acontecer, também a gente não pode dar spoilers ainda temos muito... 8 meses aí, né, de trabalho. É uma jornada Muitas ainda. surpresas vão aparecer, eu acho, no processo. Mas, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho do festival, mas eu quero falar também, acho que um pouco do ano do Movimento Cidade. Eu acho que tem Claro, por sido favor. cada vez mais importante que as pessoas entendam que a gente, a produtora, não é só um festival, né? A gente faz o Claro. festival. É É uma realmente das coisas o que a produto mais produtora gera, antigo, claro. né? Que tem mais atenção, né, das pessoas, É a mais marca mídia. mais consolidada. Né? Mas eu acho que é muito importante as pessoas entenderem esse ecossistema mesmo, que é o Movimento Cidade, né? Até porque muita gente que não é do setor, às vezes não faz ideia de tudo que requer. E que pode se aproximar da gente por Claro. outras formas, né? Então, Sim. esse ano a gente vai, né, já temos alguns projetos confirmados, né, de outros anos. A gente tem muito essa característica de ter projetos de continuidade dentro da MC, né? Então, isso é muito legal também no meio cultural, porque, né, é uma coisa que a gente sofre muito, né? Às vezes um projeto acontece uma vez e depois você nunca mais consegue captar. Então, né, a gente tenta muito essa continuidade dos projetos, essa sustentabilidade dentro do setor cultural. Então, a gente vai continuar fazendo mais uma edição do PCD, que é um festival voltado para pessoas com deficiência, né, que você conhece. Sou apaixonada. Então, a gente vai fazer mais uma edição dele, né, já é terceiro ano que a gente faz. O MC Mulheres, né, que já é um projeto também bem consolidado da produtora para mulheres negras. A gente vai fazer mais uma edição também, né, é um projeto que já acontece, se eu não me engano, acho que 5 edições. Esse ano vai ser a 5ª edição. A gente vai fazer um projeto que começou no ano passado, Geração de Renda. A gente vai para pelo menos 6 cidades do Brasil com esse projeto. É um projeto que vai rodar aí de forma itinerante, né, falando sobre a geração de renda. A gente vai continuar um projeto, né, vai começar um projeto falando sobre reciclagem para pessoas na geração de renda, para esse público da reciclagem. E já com a pauta de sustentabilidade, caminhando junto. Sim, né? Legal. Até com a nova lei, né, do Ministério do Meio Ambiente, da lei da reciclagem. E vamos ter o festival, né? Então, eu acho que o festival, ele é como se fosse a celebração de todo o ano, a cereja né? do bolo, né? E aí a gente acha que esse ano, um dos grandes diferenciais vai ser essa ampliação ainda maior da programação, né? Então, se ano passado a gente trouxe o Caetano, que eu acho que foi uma virada de chave, assim, Muito né, do festival, né? De ampliar público, enfim, de fazer muitas pessoas conhecerem o projeto pela primeira vez. Esse ano a gente foi ainda nesse foco de ampliação de público, né? Então, já divulgamos algumas atrações, João Gomes, que a gente sabe que é um artista que hoje em dia, né, todos os públicos gostam, né? Então ele atrai todo mundo. E até quem não procurou saber quem chegou de alguma forma, porque a coisa realmente... E é um menino que eu acho que tem muito a cara do Movimento Cidade, é jovem, querendo ou não, de uma região rural, né, fora ali dos grandes centros. Grande eixo. Então a gente, né, acho que ele tem a cara. E o Zeca Pagodinho também, que eu acho que tem super a cara do MC, né, que é uma entidade patrimonial brasileira. E tem esse cara que todo mundo gosta, né, esse cara da família. Então ele também tá. E aí o público ainda continua tendo um dia gratuito, né? Então a gente escolheu 2 atrações muito pedidas pelo público, né? Que é o rap. Então a MC tem essa força do rap muito grande, né? Então a Júlia Costa, que nunca veio ao estado, vai vir pela primeira vez. E também a gente fechou com a Gabi Amarantos, que vai trazer uma turnê que está super bombada, né, aí no Brasil, né? Acabou de lançar um disco muito bom. Um disco muito bom, potente. Então vai vir de forma gratuita na sexta-feira. Então a gente sempre fica tentando juntar e continuamos também com as artes integradas. Então vamos ter cinema, vamos ter as mesmas outras artes que a gente sempre teve, artes visuais, dança, música, cinema. Então continuamos tendo essas outras artes ali envolvidas. Vamos ter batalha, vamos ter algumas novidades também em termos de estrutura, né, coisas que a gente foi percebendo que com o crescimento do projeto, né, já podem ser aumentadas ou diminuídas. Então acho que o público também todo ano se surpreende um pouco, né, com a estrutura, mas esse ano a gente vai fazer também algumas mudanças. Fora que vocês aprendem também, porque o retorno, o feedback, ele é muito grande, né, do tipo, isso aqui a gente achou que ia ser muito legal,
talvez não foi tanto. E isso aqui que a gente não estava dando tanta bola. Sabia que ia ser legal, mas não que a recepção ia ser tão grande. Então vamos focar mais aqui, porque isso aqui realmente movimentou, isso aqui deu resultado, engajou as pessoas se conectaram muito mais com essa ação do que com essa. Porque é um eterno teste, né? A gente não tem como falar assim, isso em definitivo é... Né? Inclusive, a palavra movimento, ela traz isso, né? É cíclico. Tem coisa que também vai ser bom até certo ponto. E vai chegar um momento que vai ter que ser descontinuado, pro bem ou pro mal ali. Ou porque não está dando tanto retorno, seja lá qual ele for, e não falo só financeiro, ou com questão da comunidade em si, mas talvez a viabilidade, talvez perdeu já o discurso com o tempo, já está em outro momento. Que lógico, né? O momento do país que a gente vive, tudo isso interfere, né? Como que está o Estado, como que está o cenário nacional, né? Como que está o setor cultural em si. Tudo isso precisa ser avaliado. Por isso a grandeza, né, de se fazer algo desse tamanho e a complexidade que às vezes foge a quem vai lá assistir, às vezes, o show e ver aquela coisa maravilhosa e tal. E as pessoas sempre falam, né, rapaz, isso aqui para fazer deve ser uma doideira. Todo mundo deduz, mas de fato só sabe quem está ali fazendo, né? Então, assim, é sensacional que vocês conseguiram criar um espaço muito legal. Eu tive a alegria de ser jurada num dos concursos de rap que teve pra molecada. Achei muito gostoso na época. Foi uma edição muito boa, que teve Emicida também, que foi um showzaço. Lá no comecinho. Lá no começo, muito bonito, muito, enfim... brilha os olhos assim mesmo, né? A gente poder sentir esse pertencimento, inclusive, da gente não ter que viajar para um outro estado para vivenciar um festival dessa qualidade, dessa entrega. Uma pauta, como você bem citou, que é muito importante para mim e esse talk show, né? Que vai também para Spotify, Deezer, enfim, mas vai para YouTube também, tem esse formato mais americano de talk show, de conversar na poltrona, de ter o vídeo. Mas é o primeiro talk show bilíngue do nosso estado, né? Tem legendagem descritiva, tem interpretação em Libras, 100% acessível para a comunidade surda. E uma coisa que eu adoro no festival de vocês é isso também, de ter um stand ali, tudo preparado, tem a galera, os intérpretes no palco, tem ali, né? E a comunicação sempre muito aberta, do tipo, cara, você vai chegar, sabe, preencha aqui um cadastro antes para a gente mapear isso, para a gente atender da melhor forma possível. Esse carinho também com a pauta de... As pessoas também tendem, às vezes, a confundir a palavra acessibilidade com acesso. Então, né? Meu festival tem acesso, mas tem acessibilidade? Tem. Não é a mesma coisa. Calma aí. Né? Então, assim, esse cuidado é muito legal. Eu, toda vez que vou, presto muita atenção, especialmente nesses detalhes, porque estou muito inserida, né, na cena, e principalmente com a comunidade surda, que é uma comunidade que eu acompanho, abraço, amo, faço o meu ativismo ali do meu lugar que cabe dentro dessa comunidade, né, pela aceitação que eles têm comigo de me abraçar. E sempre falo, vai que vocês vão se divertir muito nesse festival, ele é totalmente preparado para vocês. E é uma tranquilidade poder dizer isso, porque às vezes você quer indicar, mas sabe que aquela produção não está preparada para aquele público. E aí você fica, pô, como é que eu falo para ir? Aí chega lá, como é que vai ser e tal. Acaba sendo uma experiência chata, né? Então, esse tato de olhar para a cidade mesmo, em todas as suas nuances, né? Da pessoa com deficiência, à pessoa periférica, à pessoa LGBT, que é a PN+. Isso é muito múltiplo, diverso e realmente é um exercício de empatia muito trabalhoso, mas que vale muito a pena, né? Sim. A gente já teve essa conversa, né? Eu não sei se você lembra. Sim, lembro. Mas para falar exatamente desse processo que não é fácil, né? De conseguir criar projetos acessíveis. E não só o festival, né? Qualquer projeto. E não é um processo fácil. Eu acho que em várias camadas, né? Assim, daria para fazer uma conversa só sobre isso. Com certeza. O mercado não está preparado para isso, né? Já começa por aí, né? Então, muitas vezes a gente cria coisas que o mercado não está preparado para atender. Sim. Segundo mas que a gente não quer mais ficar inerte também. Então, como é que faz funcionar, exatamente. Né? E eu acho que outro ponto que a gente falou lá no início é muito essa questão da verba, do recurso, né? Como que o recurso acompanha essa necessidade, essas demandas, né? Porque existe uma demanda, mas muitas vezes o recurso não consegue alcançar. Né? Porque tem um custo, obviamente, e tem que ter mesmo, porque é o mercado, né? Enfim. Mas eu acho que você falou muito bem, assim, a gente tem como lema do Movimento Cidade que cidades são pessoas, né? Então a gente acredita muito nisso. Não adianta fazer um festival para só uma pessoa. E aí eu coloco já uma história pessoal minha, que eu tenho uma amiga
que ela, assim como eu, nasceu 7 meses, né? Nasceu prematura. E ela teve Já uma questão... diagnosticada com ansiedade, né? igual Nem a mim. esperou. Pelo amor de Deus, deixa eu sair. Aí, não, quero viver o mundo logo. E aí ela nasceu, né, e teve uma questão de saúde que hoje ela, por muito tempo ela andou de cadeira de rodas e hoje ela anda com muleta. E é uma pessoa jovem, da nossa idade, trabalha como advogada, tem uma vida normal, foi pro festival inclusive sozinha. Isso eu nunca vou esquecer, assim. E a gente vai muito ao carnaval juntas, ao Carnaval de Salvador. E a gente, durante um tempo, a gente ficava, cara, como, né, eu... muito antes de ser produtora, né? Tipo assim, como o festival, o carnaval e o festival podem ser coisas atrativas. E ela me falou uma vez uma frase, que é uma frase muito usada, né, pela galera PCD, que é: não adianta você fazer o convite, você tem que chamar para dançar. E eu nunca mais esqueci aquilo. É muito forte. Porque, realmente, não adianta você dizer que o festival existe. Você tem que fazer com que a pessoa sinta que ela pode ir. Exato. E isso é muito mais Tem que deixar a porta complexo. aberta e acompanhar a passagem. Exatamente. Não adianta só falar, ei, pode entrar. E não só para o público PCD, para o público periférico, para o público negro, né, para a mulher. Né? A mulher sai com medo de sair de casa. Como que a gente pode dar certeza para ela que vai estar tudo bem nesse caminho para casa, né? Que ela não vai sofrer um assédio dentro do festival. Exato. Então, assim, né, são muitas camadas. Mas eu acho que você falou muito bem, eu acho que a palavra é empatia, né? E mesmo que alguma situação ocorra, né, que saia de um pouco do que a gente queria que fosse, né, o ideal, eu acho que a gente tem que estar pronto para lidar. Então, a gente tem as equipes, tem lá, né, o Balcão MC, que a pessoa pode nos procurar, tem um número de WhatsApp que ela consegue falar com o evento a qualquer momento, né? Então, a gente também, enquanto direção geral, é muito aberto sempre a dialogar. Eu acho que a gente tem um diálogo muito próximo com o nosso público. Então, acho que assim, não vivemos o mundo ideal, né? Quem dera que a gente vivesse o mundo ideal. E também a gente não consegue consertar tudo sozinho. Não, é um negócio que precisa vir do querer de todas as partes, Com né? certeza. Mas eu acho que a gente já evoluiu muito, assim. A gente tem muitos feedbacks, assim, de pessoas que, nossa, o evento de vocês, eu me sinto acolhida, eu não tenho medo de ir, né? Então, isso é muito legal. E já virou um exemplo pro Brasil inteiro aí, de como fazer legal, fazer bem feito, fazer com cuidado, com carinho. E isso orgulha muito a todos os nossos capixabas, né? Com certeza, um evento incrível que realmente só quem vai para poder falar assim, cara, é legal, é bacana. E tive a oportunidade de estar duas ou três edições. Fui no Festival PCD, já estive lá também, que é muito gostoso, que acontece, né, as edições passadas, pelo menos, ocorreram aqui no Sônia Cabral também, né, conheci o Odros, inclusive, que é um grafiteiro surdo, talentosíssimo, incrível, eu tive o prazer de dialogar com ele, conhecê-lo, que vocês trouxeram, né, e lá em Linhares, por exemplo, não sei nem se vocês têm esse feedback, mas a galera adora, a Associação de Surdos lá, falou, cara, o Odros estava em Vitória fazendo tal coisa. Ele é super conhecido no Brasil todo. É, bicho. Eu falei, a galera lá do festival que eu falo pra vocês, que é legal e tal. Tem um festival próprio, né? O Festival PCD Pinta, Canta e Dança. Aí ele foi lá, deu uma... Pô, que legal, queria ter ido, queria ter... Sabe, porque às vezes não chega mesmo. Não, falta abraço, né? Falta. É muita gente pra... Principalmente um projeto na primeira edição, quando era muito recente. Até você... conscientizar todas as pessoas de que aquilo existe. Não, e a demanda já é muito grande. Esse projeto, certeza. A gente tem muito esse feedback, assim. Cara, a gente poderia fazer uma edição só para criança, uma edição só para idoso, né? Existe uma demanda, né, muito grande. Porque não tem mais ninguém fazendo. Então... tem alguns projetos, né? Tem o projeto da fotografia, tem uns projetos super legais aqui no estado. Mas realmente a demanda é muito grande, né? Então... eu digo, é só vocês que estão fazendo ali no sentido de concentrar... Sim. Né? Não festival, aliás, chamar de festival e ter uma programação com pessoas com representatividade 100% ali, né? Então não é só para participar quem é PCD, não, está trabalhando quem é PCD, está empregado quem é PCD, está com a visibilidade. Os oficineiros, né? Exato. Então, assim, nesse formato, eu particularmente, e olha que percorro bastante não é um formato tão comum, realmente. Não é comum, não só aqui no estado. É coisa de nível nacional mesmo. Como a maioria das coisas que vocês fazem, porque vocês ficaram nojentos, né? Criaram um sarrafo aqui, minha filha. Outro patamar. Outro patamar, muito legal. Lu, infelizmente... Passou tão rápido. Passou muito rápido, sempre, toda vez que a gente conversa, na verdade, é uma piscada, né? Eu lembro sempre do Rio, aquela viagem pro primeiro show. Eu tava contando pelas meninas. Que a gente, pra quem não sabe, Luiz ainda tá lá, eu não fui esse ano, mas pré-multishow na academia de jurada, né? Foi legal esse ano.
Foi super legal. A gente aprende bastante também. Mas a viagem passada, cara, foi sensacional. Foi quando a gente conseguiu se conhecer melhor também, porque... Produtores, né, gente? A gente se esbarra, sabe quem é, bate um papo ali, mas sabe? Nunca se encontra. Não consegue. Falar assim, vamos sair hoje para... Não consegue. Ou é trabalho, ou é agenda, ou né? Não tem jeito. Pelo menos a gente se diverte trabalhando. Com certeza. Por isso que faça o que você ama e trabalhe para sempre. Sem folga. Terminar com mensagem motivacional é ótimo. Eu sou muito boa nisso, como vocês perceberam. Mas é isso, lindona. Obrigada. Queria agradecer não só o festival, né? Estenda isso aos seus sócios, aos seus parceiros, aos seus colaboradores, patrocinadores. É muito necessário, é muito legal. Desejo vida longa assim mesmo. Muita prosperidade, no campo das ideias, principalmente, para que nunca caia na mesmice, que eu sei que isso mataria vocês, porque são pessoas muito criativas e querem, né, sempre o novo, sempre o frescor da coisa, e tomara que não percam isso nunca, né, e o propósito sempre firme ali, que isso não mude, né, a cidade são pessoas, as pessoas são a cidade, e que isso realmente seja, né, mais que um lema, seja sempre algo que vocês consigam, tenham condição de botar na praça, de executar e de entregar a excelência que vocês já entregam, e que só melhore com o passar do tempo. E como mulher, como artista aqui local, né, do nosso estado, dizer que é uma alegria ver figuras femininas tão poderosas, potentes ali à frente de projetos tão legais. Fico sempre muito feliz, né, de ver quando entro numa sala e tem um monte de mulher, sabe, que a gente admira mesmo e fala, caramba, que mulherada foda aqui trabalhando nessa produção, né, dentro dos estúdios, em cima dos palcos, atrás das cortinas, dentro dos escritórios ali, criando, fazendo. É uma alegria muito grande, né? Meu coração feminista fica assim, ó. Vamos, time mulheres! Então é isso. Obrigada por ter topado o convite. Eu sei que você é mais de estar ali, criando, fazendo, não é tão da frente, mas eu falei, não, Luísa, você precisa ir, porque a gente precisa falar, né? O setor musical depende muito dos festivais, viva os festivais são muito importantes, né? Para manter o setor vivo, para gerar renda, gerar emprego, para conectar pessoas. Então, obrigada pelo MC, obrigada por ter topado a entrevista e... te vejo lá, né? Porque eu vou estar... em agosto... Vou curtir. É meu aniversário ainda, agosto. Nossa! É sempre um presente. Vai ter o PCD, vai ter o PCD, acho que é em abril aqui em Vitória. Aí, me chama que eu vou. Mas queria agradecer também, muito obrigada pelo convite. Acho que é difícil a gente ter espaços como esse, né? E acho que é difícil a gente parar o dia a dia para poder se encontrar, então que bom. Convidar todo mundo, né, para acessar as redes sociais, Movimento Cidade, Movimento Ponto Cidade. Hoje nós somos o perfil mais curtido de eventos aqui do estado. Olha que legal. Chegamos a mas também equipe de comunicação. Gente, na moral, cara. Eu vou sair daqui, entendeu? Ninguém vai poder me olhar de tão besta que eu vou sair daqui. De tantos elogios que eu levei. Mas obrigada. Acho que a gente faz realmente tudo com muito carinho. Acho que bom que isso é perceptível. Eu acho que a gente faz isso tá e mais ainda querendo fazer diferente, sabe? Eu acho que é muito importante. Então é isso, obrigada pelo convite. Obrigada, volte sempre. Voltarei. Espaço aberto aqui, portas abertas, coração aberto. Sucesso. Muito obrigada. Beijo, galera do MC.